Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Pam. E eu queria falar um pouco sobre as coisas que eu fiz essa semana. Eu fui na casa de uma amiga minha na sexta-feira e a gente fez algumas coisas de cerâmica fria. Eu nunca tinha feito depois de adulto, né? Eu imagino que eu tenha feito algo quando eu era criança, argila, essas coisas, mas realmente eu comprar o material pra fazer. Eu brinquei um pouco de massinha com as crianças aqui, mas cerâmica fria é uma novidade. E eu queria fazer um porta-copos para caber uma caneca que tem aqui, que é maior do que essa. Ela é bem larga e ela é bem larga no fundo. E os porta-copos que tem aqui não cabem nela. E fica tipo meio que tombando. E eu queria fazer algo assim, bonitinho. Aí eu fiz um porta-copo mais ou menos desse tamanho, escrito café com leite, só que eu ainda tenho que voltar na casa dessa minha amiga pra gente lixar e pintar, né. E eu estava pensando se eu quero pintar ela meio que meio a meio, tipo fazer café com leite, né, uma parte meio branca creme pra ser o leite e uma parte mais café pra ser o café, né, tipo meio a meio. Ou se eu quero pintar, tipo, tudo creme e fazer uns grãozinhos de café. Ou se eu quero fazer xicarazinhas de café com fumacinha saindo, eu ainda tô pensando nessas opções. Então se você tiver alguma ideia do que eu posso pintar, pode deixar aqui nos comentários, porque eu até então, o que eu mais gostei, né, é a ideia de pintar meio a meio e na parte de baixo fazer cafezinho também. Então não sei ainda o que que vai ser. E eu também fiz uns gatinhos, que eu quero fazer os meus gatos, então eu fiz os formatos de uns gatinhos e deixei um espacinho atrás pra eu colocar um ímã, porque eu comprei um pacote cheio de ímãs e eu achei que eram bem maiores, porque eu queria fazer pra pendurar na minha parede papéis, né. Só que eles são muito pequenininhos, eu fui completamente enganada pela imagem, porque eu não sei ver escala. E tinha uma escala ali falando assim: "Ah, não sei quantos é que foi em inches, eu acho que nem foi como é que é? Milímetros, né, milímetros, nem foi milímetros, foi em inches e eu fiquei: "Não sei o que que é inches, caramba". Aí, é uns troços muito minúsculozinho mesmo, acho que tá aqui, deixa eu ver. É, tá aqui, olha isso. Esse aqui é o maior, esse aqui é o maiorzinho que veio. Tipo, maior. O menorzinho, nossa, o menorzinho. Eu acho que ele foi feito pra galera que faz impressão, sabe, 3D, naquelas olha o menorzinho, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver não. Eu ponho foto aqui. E, esse aqui é horrível de botar na caixinha depois. Eu só vou deixar aqui. Caiu no chão. Deixa no chão, depois eu resolvo. E, ou seja, é muito fraquinho pra eu pendurar os meus desenhos na parede, porque os papéis são pesados e caem, né, ainda mais papel de aquarela é pesado e cai. Então eu quero ver se eu faço tipo um mini imãzinho pra botar. É porque eu tenho coleção de imã, né, aí eu queria fazer um imãzinho dos meus gatos. Ah, aí eu fiz isso com a minha amiga. Aí, isso foi na sexta. Aí no sábado eu tive 2 workshops no sábado. Na parte da manhã a gente fez tipo um cachecol, né, e foi um processo muito legal de filtragem molhada, no qual a professora pegou uma mesa enorme, né, e dividiu a mesa em 2, né, tipo, eu fui com uma metade, a outra pessoa ficou com uma outra metade, só que metade na horizontal, não me tipo, ela não pegou a mesa assim e dividiu metade, metade. Ela pegou a mesa assim e dividiu metade, metade, né, então eu fico com uma parte super longa. Aí a gente colocou toalha na mesa, aí depois a gente colocou plástico bolha na mesa, com a parte da bolha virada pra cima. Aí a professora falou pra gente escolher uma base, que seria tipo o fundo do nosso cachecol, e tinha várias cores. Aí eu escolhi marrom, e eu enfileirei um monte de marrom pra ficar tipo um retângulo super comprido de marrom. Aí depois ela falou: "Ah, vai colocando o filtro aleatório que você quiser, mas saiba que não vai ficar do jeito que você botou, né", porque a gente colocava em tufos e não ia ficar tufos, né, ia mesclar com o fundo e ia ficar um troço muito doido. E eu fui botando várias camadas e você coloca as camadas, aí depois você pega uma tela, tipo
tela de tule, sabe? Aí você coloca por cima, aí você joga água quente, tem que ser água quente. Mas não pode ser muito quente, não pode queimar tua mão. Mas tem que ser quente a ponto de. É, eu não sei, tipo, meio que faz faz o feltro meio que mesclar um com o outro, cria uma trama, né? Eu não sei por que é água morna. Eu sei que a professora falou que calor, sabão e atrito faz as coisas grudarem, né? Então, diferente do dragãozinho que eu fiz, que é com filtragem seca, que você pega uma agulha e fica furando para manter as coisas no lugar, na filtragem molhada você só faz o atrito, o calor e o sabão que faz a mágica acontecer. E foi muito legal. Foi muito cansativo também, porque você põe as coisas, você fica assim um tempão esfregando, esfregando, daí você tem que bater, aí você tem que jogar no chão. É muito legal. Eu tirei várias fotos do processo, eu vou botar todas elas aqui. Eu não sei se eu vou parar o vídeo e colocar elas, tipo, botar tudo, ou se eu botar no fim do vídeo, então. Se não está aparecendo é porque vai aparecer no fim do vídeo, então fique vendo. E foi muito legal. E depois disso, a gente teve que enxaguar, né? Depois que a gente faz tudo ficar no lugar. Aí depois, na verdade, a gente veio com uns barbantes coloridos e eu botei ele todo de comprido. E a gente veio com uns pedacinhos de seda também, só que a seda, pelo que ela me falou, não gruda na lã, né? Porque ela falou que a lã, se você olhar no microscópio, ela tem várias, tipo, rebarbazinhas que meio que faz grudar. E a seda, ela é muito, tipo, é um fio, né? Que nem cabelo, não gruda. Você não consegue fazer filtragem com cabelo. Pelo de gato, cachorro, essas coisas assim você consegue, mas cabelo não dá. Mas ela falou que você consegue colocar seda e se você colocar um pouquinho de lã, mesmo que seja bem fininho por cima, prende no lugar. E dela falou que fica bem bonito depois que você passa. Eu ainda não passei o meu cachecol. Então tá bonito, tá bem brilhante, mas ela falou que quando você passa e o calor ativa a seda, que vai ficar muito brilhante. Então eu ainda quero testar isso e depois eu coloco num vídeo aqui quando eu fizer isso. Mas foi bem legal. E aquela coisa que ela falou. Você não tem como saber como vai ficar, né? E isso em geral com arte, né? Você tem um plano e você tem que estar preparado pra sair tudo fora do que você planejou. E você tem que aceitar o resultado, né? E é o que acontece comigo com aquarela, né? Eu tenho em mente uma coisa que eu quero que aconteça e no final sai uma coisa completamente diferente e não quer dizer que seja ruim, né? É, é só parte do processo de criar, né? Quase nada está sob seu controle. E você só tem que ir seguindo. E se você não gostar de uma coisa, você faz outra coisa, você improvisa, né? Não é uma coisa que você tem que fazer se você for muito perfeccionista. Porque você vai ficar doido. Não tem muito jeito. E, e isso que é tão interessante, né? Porque por mais que você faça o mesmo processo várias vezes, você não vai ter o mesmo resultado. Sempre vai ficar diferente, né? Eu posso pegar as mesmas cores, fazer do mesmo passo a passo e vai ficar diferente. E isso aqui é muito legal. É o que eu gosto muito da ideia de workshop, né? E, por exemplo, o professor vem, ele pode dar os mesmos materiais para todos os alunos e cada um vai sair com um produto diferente no final. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto viver a diferença dos alunos, enfim. Eu tava conversando, na verdade, com uma amiga minha que eu gostaria de fazer isso, né? Tipo, não necessariamente com crianças, tá? Já deixei isso claro, mas eu gosto muito dessa ideia de ensinar coisas novas para as pessoas, né? E quando eu era professora de inglês, eu gostava muito de trabalhar com as crianças e eu gostava muito de trabalhar com os adolescentes também. E mas eu não sei se eu quero realmente trabalhar com inglês, né? Eu gosto muito mais de artes do que de línguas, né? Por mais que eu goste de falar inglês, goste de saber inglês e que eu não seja contra a fazer aulas de conversação com as pessoas. Eu não sei se eu realmente quero muito voltar a ensinar, sabe, gramática, essas coisas. Mas eu tava pensando que eu gostaria de voltar a dar aulas, né? Mas no caso, dar aulas de artes, pintura, as coisas que eu tô aprendendo, passar para os outros. E se tem uma coisa que eu quero passar é que você tem que se planejar e se planejar para largar o teu plano, né? As coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer.
Se você não tá gostando, você só tem que continuar, e uma hora você tem que parar e aceitar o que foi feito e apreciar a tua invenção. E foi mais ou menos isso com o meu cachecol. E depois disso eu voltei pra casa, comi alguma coisa e eu fui pro workshop do ele era amigo da menina que deu o workshop do cachecol. Se eu não me engano, a menina que deu o workshop do cachecol, o nome dela é Chelsea. É Chelsea? É. E ela faz várias coisinhas bonitinhas de, de filtragem, tanto molhada quanto seca. Posso até botar a página dela aqui, que vocês. Eu acho que vale a pena ver o perfil dela, porque ela é muito bacana e ela é muito didática ensinando. Eu me diverti muito na aula dela. Já é o segundo workshop dela que eu faço, eu gostei muito. E o professor do segundo workshop é o Eric. Mas é com A, né? Tipo, Eric. É Eric, mas é com A, né? Eu não sei como é que fala isso. E eles são amigos, e foi ela, inclusive, que postou stories dela que ele faria o workshop. Eu falei, que legal, vou fazer. Aí eu me inscrevi e fiz. E foi muito bacana, porque foi, foi bem, tipo, em Boston mesmo. E era uma salinha bem pequenininha, muito bonitinha, que era uma mesa, tipo, em formato de U. Então, tipo, pessoas sentavam aqui, 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 aqui. E ele botou um projetor assim, passando uns desenhozinhos. E ele comprou umas garrafas de vinho e umas bebidas meio asiáticas, porque o tema da noite era o Estúdio Ghibli, né? Então, são desenhos de anime. E, e foi muito legal. E ele colocou uma musiquinha, se eu não me engano, mas não lembro de ter sido música de anime, não. Acho que eram umas musiquinhas meio vibes tranquilas que ele gostava e botou. E foi bem legal, ele deu um kitzinho de aquarela pra cada uma. Deixa eu mostrar esse aqui. E vem com um pincelzinho também. Achei bem bonitinho, né? Um kitzinho de aquarela, ele ensinou como é que usa as aquarelas, mostrou a gente mexendo nas aquarelas. Aí a gente escolhia o desenho que queria fazer. Aí ele ensinou a gente a tirar o stencil com papel carbono, que é uma coisa que eu já sabia fazer, mas é legal ele ter ensinado. E daí a gente foi batendo papo e pintando, e eu fui tirando dúvidas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho dificuldade quando eu trabalho com aquarela é deixar parecendo que é aquarela, né? Porque quando eu pinto aquarela, eu pinto muito dentro da linha, eu pinto e fica muito carregado, e não fica aquela coisa meio aquarelada que a gente pensa, né? Que é aquela coisa que é tipo, dá pra ver umas gotas de água, e dá pra ver que passou da margem, e que é uns troços meio assim. E eu falei, cara, como é que eu faço isso? Porque toda vez que eu pinto, parece que eu tô pintando com lápis de cor, né? Parece com tinta, né? Não fica aquela coisa fluida da aquarela, que eu acho muito bonita no trabalho dos outros. Aí ele foi me mostrando algumas técnicas de... que na verdade nem eram técnicas muito novas, não, que eu já tinha visto em outro workshop que eu vi, só que eu não tinha raciocinado muito sobre isso, né? Eu tava mais focada em fazer o que a moça ensinou do que as coisas que ela tá falando. E sobre pegar, tipo, um papel, toalha e puxando o pigmento pra não ficar tão pigmentado. Sobre assoprar pra ver pra onde que a água vai, né? E então tem várias coisas que dá pra você fazer pra ter uma coisa mais assim fluida e diferentona, sem ser dentro das linhas, né? E foi muito legal. Eu gostei muito, foi muito divertido. E depois no final a gente podia ainda escolher uma das artes que ele fez, que ele tinha uma lojinha dele, umas prateleiras e as coisas que ele fez, né? Tinha prints de arte que ele fez, ele tinha feito chaveiros, ele tinha feito imãs, ele fez várias coisas com as artes dele, né? Eu achei muito, muito legal. Ele tinha quadros grandes, ele tinha impressões pequenas, então tudo muito bacana. E foi muito legal, foi um dia muito bacana no sábado. E vamos voltar ao The Face. No domingo, eu tive outra aula de polidense. E eu não tava esperando, porque eu tinha me inscrito pra aula de segunda-feira. Eu me inscrevi, na verdade, pra aula de domingo, só que tava na fila de espera. E eu não queria não ficar uma semana sem fazer, então eu me inscrevi na aula de segunda-feira também. E na aula de segunda-feira,
seria de noite, né, depois do meu horário de trabalho, e domingo seria de manhã. E eu não estava esperando fazer de domingo, porque eu estava um tempão na fila de espera, mas no sábado à noite eu recebi uma mensagem dizendo que eu estava confirmada para o domingo. Eu falei: "Opa, tá bom, tenho que voltar pra casa, porque eu tenho que acordar cedo para fazer aula de poli". E foi legal a aula de poli, eu foi com a professora Cristine, e eu gosto dela porque ela ensina os movimentos, né, tipo os giros, e a gente fica praticando. Então pra mim parece mais uma questão de ginástica, tipo de até de musculação, porque ela fica fazendo a gente fazer os movimentos várias vezes, então a questão de força, né, então repetição até fazer ficar bom. Então pra mim eu sinto muito mais como se fosse um exercício, do que uma aula de dança, essas coisas. Então eu gosto muito da Cristina. E eu sei que eu fui melhor do que eu esperava, mas eu fui pior do que eu gostaria, e eu até hoje eu tô com a minha canela doendo desde domingo passado, já faz mais de uma semana. E é isso, foi muito difícil, mas foi legal. E na segunda-feira, acabou que a aula de segunda-feira foi cancelada, graças a Deus, porque eu estava muito destruída de domingo. Eu passei segunda-feira inteira sofrendo, morrendo, achando que eu estava morrendo de toda quebrada. Aí na segunda-feira à noite, que eu não tive aula de poli, eu falei: "Bah, nossa, eu tô muito dolorida, eu vou tomar um remédio e vou ver se eu melhoro, né". E eu tomei remédio e a dor não passava, eu resolvi fazer, tipo, umas aulas de ver uns vídeos de yoga na internet pra ver se me alongava, pra ver se melhorava a dor, mas não melhorou. Aí de segunda pra terça, eu não conseguia dormir, eu estava com muita dor nas costas, eu não conseguia dormir. Sério, tipo, foi terrível. Eu passei a noite inteira em claro, virando pra um lado e para o outro. Inclusive, eu levantei pra tomar banho pra ver se relaxava minha musculatura, eu estava morrendo. E não melhorou, eu não dormi nada de segunda pra terça. Eu trabalhei assim, tipo, morrendo que nem um zumbi. E a dor não passava, né? Eu tomei remédio, não passava. Aí no final, tipo, no final da noite, de manhã, quase de manhã, de segunda pra terça, eu percebi que eu estava com dificuldade de ir no banheiro fazer xixi. Aí eu pensei: "Putz, tô com algum problema, infecção urinária", sei lá, né. Nem sei como que eu peguei isso. E daí eu pensei: "Ah, tá, vai passar", enfim. Daí eu trabalhei durante o dia, mas o dia inteiro eu fiquei com dor nas costas e dificuldade de ir no banheiro, né. Aí eu pensei: "Pô, vou ter que ir no médico". E eu estava super nervosa, porque é minha primeira vez no médico aqui nos Estados Unidos, né. E eu quando você é au pair, você tem um seguro que que você não é que você faz, mas é que você ganha junto com o programa, né. Só que ele não cobre muitas coisas. E eu estava com medo de não cobrir, porque eu tinha visto casos das meninas que foram, no médico e tiveram que pagar uma conta absurda por coisas idiotas, né. Então, eu perguntei pra minha LCC, falei assim: "Ah, você tem como passar algum lugar que aceite esse plano de saúde que a gente tem?", que se não me engano é o da Érica Seguros, alguma coisa assim. Aí ela falou assim: "Ah, nas urgent care funciona, né". E eu honestamente eu não sei muito bem a diferença de emergency, urgent care e hospital, porque, tipo, eu ainda não sei, tipo, eu tenho esse problema, pra onde que eu vou, né. Eu sei que no meu caso eu fui pra urgent care, mas eu acho que foi mais por causa do meu plano de seguro de saúde do que do problema específico, né. Eu não sei. E enfim, eu fui em 3 lugares diferentes e nenhum dos 3 aceitava o meu seguro. E todos eles fechavam 8 horas da noite e eu fui depois do trabalho. Então eu passei o dia inteiro na merda. Fui de noite, fui em 3 lugares diferentes, nenhum deles aceitava. Daí eu mandei mensagem pra minha coordenadora e mandei mensagem no grupo de au pair falando assim: "Ó, galera, vocês têm esse seguro aqui? Vocês conseguem me passar algum lugar que aceita? Porque no meu caso não tá aceitando". E daí uma menina no WhatsApp me respondeu, falou um lugar que aceitava e que ela tinha certeza que ela tinha ido inclusive na semana passada e que tinha dado tudo certo. Aí eu falei: "Tá bom". E era perto da minha casa, era tipo 20 minutos da minha casa, eu falei: "Tá bom, eu vou nesse aí". E uma coisa que tem aqui, que eu não sei se tem no Brasil, que eu nunca precisei fazer isso antes, né, é teste
infecção urinária de farmácia. Tipo, sabe teste de gravidez que você faz xixi no palitinho? É basicamente isso, mas pra ver se você tá com infecção urinária. E eu não sabia disso, eu nunca vi isso no Brasil, né? E eles têm também pra teste de drogas, né? E vem de farmácia mesmo. Mas é mais caro. Na Dollar Tree é tipo $1, na farmácia é $10. E eu tive que comprar esse teste na farmácia porque Dollar Tree era longe da minha casa e eu já tava cansada. Falei, vou em qualquer farmácia comprar média. Mas na Dollar Tree vende baratinho também. E daí você vai no palitinho e pronto, você recebe o resultado. Eu achei, cara, isso é muito legal. Aí eu fiz, eu vi que deu positivo pra infecção urinária. Aí eu já comprei remédio lá mesmo, mas não. Mas pra infecção urinária tem que ser antibiótico, né? Não adianta só remédio. Então eu comprei remédio pra melhorar a dor e pra eu conseguir dormir. E eu falei, no dia seguinte eu vou, né? Eu vou tomar antibiótico. E deu tudo certo. No dia seguinte eu consegui na Urgent Care que a menina me passou. Me atenderam sem problemas nenhum. E eu tive muita dificuldade com a recepcionista do lugar, porque eu nunca tinha ido, né? Então ela me perguntou qual é o teu número do meu seguro. E eu tava olhando o cartãozinho e tinham 4 números diferentes. Falei, eu não sei qual que eu tenho que te dar. Aí eu falei, posso te dar meu celular e você ver? Porque era um PDF. Aí ela, não podemos tocar no celular dos outros. Tá bom. Eu falei, tá, mas me diz qual número que eu tenho que falar. Ela, é um que começa com W. Deu, achei com W, achei. Beleza. Aí eu passei os meus dados, enfim, ela perguntou assim, é copay? É que você paga também? Eu falei, eu não sei, como é que eu vejo isso? Dela, você tem que ler aí. Eu falei, mas aqui, aonde que lê aí, né? Aonde que diz isso? Ela vai estar escrito aí se é ou não é. Eu falei, mas aonde? Não tem nada escrito copay. Quer dizer que não é? Quer dizer que é? Eu não sei. Aí acabou que ela ficou sem paciência, ela pegou meu celular e ela olhou e ela falou assim, não diz nada. Eu falei, exatamente, eu não sei, né? Não diz nada. Dela, então eu vou simplesmente botar aqui, se você tiver alguma coisa, depois você vai receber por e-mail. Eu, tá bom, né? E-mail não, é na verdade por mail, é correspondência. Receber uma conta aqui na casa. Espero que não receba nada, porque ela falou que pode ser que não seja, que eles cobram tudo, não sei. E aí ela virou pra mim e falou assim, what pharmacy? E eu não tinha entendido qual farmácia, né? Eu tava pensando qual remédio, né? Eu sei lá, eu tava meio desligada. Aí ela falou assim, qual pharmacy? Eu falei, qual pharmacy o quê? Tipo, eu não sei, eu tô vindo no médico justamente pra saber qual remédio eu tenho que tomar, né? Eu não sei. Ela, não, qual farmácia que você quer? Eu falei, qual farmácia que eu quero o quê? Ela, qual é a tua farmácia? Eu falei, eu não tenho uma farmácia. Ela, como assim? Você nunca comprou remédio? Eu falei, não, eu nunca comprei remédio. Nunca precisei comprar remédio aqui. Quando eu vim do Brasil, eu trouxe uma bolsa cheia de remédio. Nunca precisei comprar um remédio. Aí ela, tá, qual é a farmácia que você quer? Eu falei, qual farmácia que eu quero o quê? Ela, qual farmácia que você quer que a gente envie o remédio para? Eu falei, mas eu não vou receber receita? Aí ela, não, a gente manda pra farmácia. Aí eu, tá, eu não sabia disso. Ela podia ter explicado, né? Só que até eu entender que ela ia mandar a receita pra farmácia, aí eu falei, então, tem alguma empresa específica? Porque a mais famosa aqui é a CVS, né? Mas tem outras farmácias. Eu falei, se tem alguma que você tem um convênio, tem que ser uma CVS, tem que ser uma outra? Ela, não, pode ser qualquer uma. Eu falei, tem uma farmácia lá no meu bairro, eu procurei o nome e tal, eu peguei o endereço, mandei pra ela. Daí ela falou assim, tá bom, a gente vai mandar a prescrição do remédio direto pra farmácia. Eu falei, mas vocês não dão pro paciente, o paciente leva? Ela, não, não é assim que se faz. Eu falei, não, é assim que funciona, né? Normalmente você vai no médico, o médico te dá a receita, daí você vê qual é o lugar mais barato pra comprar o remédio e compra, né? Mas a receita fica contigo. Mas aqui não, a receita vai direto pra eles. E, tipo, você chega lá e é mais ou menos. Cadê? É assim, ó. Você tem a receita e vem nesse saquinho assim e o remédio vem aqui dentro. Que é. Que é, tipo, o famoso potinho amarelo, né? E, e foi isso. Aí eu fui no médico, o médico olhou pra minha cara, perguntou o que eu tava sentindo. Aí eu falei os meus sintomas. Aí ele, tá bom, vou te passar esse antibiótico aqui. Aí eu fiz o exame de urina, mas ele passou o antibiótico antes, né? Ele falou, vou te passar esse antibiótico aqui e depois se tiver alguma mudança no teu exame, a gente vai entrar em contato com você e vai
pra você mudar o remédio. Eu, tá bom. Daí ele já me passou tipo, um antibiótico generalzão, que o nome é nitrofurantoin, sei lá, eu não sei como é que fala isso em inglês, eu não sei como é que fala isso em português, não faço ideia. Nunca ouvi falar. E foi isso. Aí eu tomei remédio e tô boa, né? Eu ainda tô tomando, faltam 2 dias, eu acho, de antibiótico. Mas tô bem melhor. Nossa, bem melhor. No mesmo dia mesmo já tava bem melhor. E, e foi isso. Aí essa semana foi recuperando, né? Eu tava mais cansadinha, então eu não quis pintar nada. Eu não quis fazer nada essa semana. Eu não. Eu não tava com energia, sabe? Acho que tô meio que me recuperando aos poucos. Aí eu não quis pintar, não quis sair. Eu acho que foi muitas emoções essas últimas semanas. Aí eu fiquei mais quietinha. Aí ontem eu fiquei brincando de jogar dardos. Tipo, ontem foi sábado. Passei o sábado inteiro jogando dardos na minha parede. E foi isso. São as minhas novidades. Eu, eu vou postar esse vídeo hoje, que é domingo hoje. E eu tinha mencionado no vídeo anterior que eu quero mudar meus vídeos pra terça. E eu quero continuar mudando pra terça. Só que esse vídeo eu vou postar, que é o da semana passada, das coisas que aconteceram semana passada. E eu vou. Pra terça eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero ver se eu pinto alguma coisa e gravo. Não sei. Eu tô pensando talvez fazer esse quadro do sol, que eu ainda não fiz. Eu já fiz o da lua, inclusive já pendurei da lua, depois eu mostro pra vocês. Então, eu acho que eu vou pintar esse quadro do sol e gravar e posto na terça. Aí depois eu mudo os vídeos só pra terça e fica só terça. Eu acho que é uma boa ideia. O que vocês acham? Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo falando muitas coisas pro vídeo de terça, porque honestamente eu basicamente tive que sentar aqui e falar, cara, você tem que gravar o teu vídeo por questão de responsabilidade, né? Eu falei, olha, eu vou postar um vídeo toda semana e vou postar um vídeo toda semana. Mas eu tava com zero energia. Geralmente eu gravo os meus vídeos na quarta, na quinta, na sexta, só que com esse negócio de estar doente eu fiquei, cara, não quero falar, não quero fazer nada. Então, aí foi isso. Mas estou aqui, eu vou editar ele agora. Eu acho que não tenho capacidade pra editar, porque eu não falei nada que eu não devia. Só tenho que botar as fotos das coisas que eu falei que ia fazer, que são do meu cachecol, da minha pintura. E tinha mais alguma coisa. Botar foto do negócio de cerâmica que eu fiz. E é isso, eu ainda vou acabar o negócio de cerâmica, né? Então, quando eu for pintar, eu mostro aqui também, no próximo vídeo. Não no próximo, porque o próximo vai ser pintura desse negócio aqui. Mas, em algum momento, eu ainda tenho que marcar com a minha amiga quando que a gente vai pintar, então ainda não sei. Mas é isso, obrigada por ter visto meu vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!